ocorreram algumas coisas assim que rotineiramente a nossa equipe não permite, né? Se tem que colocar um culpado, sou eu. E aí, na hora de mexer, talvez com 1-0 eu poderia, de repente, fechar, né? E a gente não consegue ter a eficiência necessária para transformar essas oportunidades no resultado final do jogo. Não está faltando construção, está faltando a gente definir melhor as oportunidades que a gente queria. A gente só pensa em voltar a vencer. Rapaz, as coisas não aconteceram, né, pessoal? Mas muito bom dia para todo mundo, seja bem-vindo, tá começando a grande jogada. Excelente semana para todos vocês. E a gente começa a semana falando sobre o resultado do final de semana, ou os resultados, as derrotas de Ceará e de Fortaleza. E isso, evidentemente, já vai dar um peso enorme para o Clássico Rei, que vai acontecer no próximo final de semana, vai acontecer no domingo, às 8h30 da noite. Mas não foi legal, não. Mas aqui no programa a gente destaca tudo o que aconteceu de errado, o que poderia ter dado certo, o que não funcionou para Ceará e para Fortaleza e também tudo sobre a rodada do Brasileirão. Então, seja muito bem-vindo, 11h16. O nosso WhatsApp vai ficar sempre na tela para você participar, 988999597. Venha fazer o programa junto com a gente, junto com o Wilton Bezerra, junto com Tom Barros. Seu Wilton, boa semana, excelente segunda-feira, muito bom dia, bem-vindo ao programa. As coisas não aconteceram a contento, né, no final de semana, né, Wilton? Pois é, bom dia. Bom dia, Antero, bom dia, Tom Barros, pessoal bom e amigo da técnica, essa grande audiência do programa. O futebol é desse jeito. A gente imagina uma coisa e ele acaba nos contrariando. A oportunidade se apresentava favorável. Ceará contra o Atlético aqui, ora, nem pensar em empate. É o que o pessoal imaginava. Nem pensar. Quanto ao jogo do Fortaleza, contra o Bragantino, mas é time, está lutando ali na mesma faixa, dá para conseguir, é possível um resultado. Se falava até que o empate não era bom para os dois, e eu acho que podia ter sido bom para o Fortaleza. Afinal de contas, a essa altura, qualquer pontinho a família agradece penhoradamente. E o que é que aconteceu? Os dois fizeram foi perder, e perderam pelo mesmo placar. Então, por menor que seja o exercício de futurologia por parte do comentarista, ele será traído. Será traído porque essas profecias não causam ou não casam com o futebol. E o futebol tem essa mania de contrariar. É só para contrariar. Tá aí o que é que vocês queriam. 2 derrotas que não foram bem-vindas, não aconteceram num bom momento, principalmente para o time do Fortaleza. Mas o que fazer? Futebol dá, meu amigo. Mas o futebol também tira. E tem hora que ele tira e deixa, eu vou dizer uma coisa, uma marca que dói, viu? Que preocupa. É isso aí, Antero. Comandante, muito bom dia para você também, boa semana. Deu ruim, né, comandante? Bom dia, Antero Neto. Um abraço para o Wilton Bezerra, para os amigos aí da técnica. Foi ruim, Antero. Muito ruim. Eu não poderia jamais imaginar 2 derrotas da forma como as derrotas aconteceram. Jogo para ganhar, indiscutivelmente. Claro que há surpresas do futebol, mas, olha, com time médio, nesta segunda volta do campeonato, empate é ruim. Empate dentro de casa, pior ainda. Então não poderia ter havido um sábado tão ruim para o nosso futebol quanto este que passou, porque foram derrotas diante de times que necessária e obrigatoriamente nós teríamos de pontuar. E pontuar não é com empate, não, pontuar com vitória. E houve condições de vitória, pior é isso. Houve condições de vitória de lado a lado. E os times cearenses deixaram escapar. Viva o Floresta! E não somente o Floresta. É verdade que conseguiu o empate e está na próxima fase, ainda no mata-mata dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Para a gente começar aqui com o Wilton Bezerra e com o Tom Barros, a gente vai abrir espaço para o técnico Marcelo Chamusca. Primeiro que a gente vai ouvir é o Chamusca, a gente vai começar com a derrota da equipe do Fortaleza. E adivinha só o que mais pegou, na opinião do técnico Marcelo Chamusca, para a derrota da equipe do Fortaleza.
tem sido uma tônica assim, nos jogos, o número de oportunidades que a gente consegue criar e a gente não consegue ter a eficiência necessária para transformar essas oportunidades no resultado final do jogo. Repetindo os jogos onde empatamos, contra o Goiás e contra o Corinthians, a gente não teve a capacidade de transformar essas oportunidades e definir o resultado final do jogo. Então, hoje tem sido, para nós, sim, o nosso maior problema. Nós criamos mais que o adversário, o goleiro deles trabalhou mais que nós. Está faltando construção, está faltando a gente definir melhor as oportunidades que a gente cria. O detalhe foi a falta de efetividade na criação das oportunidades. E o que a gente precisa, de fato, é ser mais efetivo. Eu acho que o Bragantino ganhou o jogo na questão da eficiência, que eles foram mais eficientes que nós na criação das oportunidades. O áudio ficou um pouquinho, né? Parece que o cara estava dentro de uma sala, né? E estava de fato, né, na sala de imprensa lá do estádio, mas lembrando que esse áudio, esse vídeo, ele é disponibilizado pela assessoria, então deve ter dado algum probleminha no áudio do Marcelo Chamusca. Deu pra gente entender o que é que o Chamusca estava falando. E o Wilton, o que a gente separou aí foram vários momentos da entrevista coletiva. E praticamente em todas as respostas ele falava sobre a questão do ataque, sobre o tal do acabamento, sobre aproveitar melhor as oportunidades. Foi só isso que faltou à equipe do Fortaleza ou teve algo mais que pegou no jogo contra o Bragantino? Eu acho que ele tem razão na questão do acabamento, né? Era ansiedade, depois era não sei o que mais, agora é acabamento. É exatamente aquela situação final de cada lance. O passe e a finalização. Os dois precisam andar bem juntinhos, tem que dormir junto. Agora, o time do Fortaleza, eu acho que ele topou a briga. Ele encarou a briga proposta pelo time do Bragantino. A gente já sabia, o que é que nós comentamos aqui durante a semana? Que seria um jogo difícil. Porque o Braga é ascensão, time em ascensão, porque o Braga tem bons jogadores. O Raul, nosso Raul cearense, jogou pra caramba, belo volante. E mais com aquela forma de jogar rápida do time do Bragantino. Olha, o jogo, eu não sei, sinceramente, mensurar quantos quilômetros cada jogador realmente jogou ali, viu? Eu não sei, eu não medi, mas foi uma base de 10, 12 quilômetros para cada um. Só pode ter sido, porque o jogo foi barra pesada. Agora, o Fortaleza, se ele não jogou para ganhar com sobras, ele jogou para não perder também. Ele não mereceu perder, né? Eu digo isso até com certo cuidado, porque ninguém vai mais nessa conversa, não. Ah, mas não mereceu. Ah, porque a bola não entrou. Isso aí ninguém engole mais, não. Se você olhar nas redes sociais, aquele contato com o povão, com o torcedor, todo mundo culpa logo os treinadores. Todo mundo culpa os treinadores. Ninguém fala que o nosso David tem perdido gols impressionantes. Essa chance que ele perdeu é o tipo de negócio que não dá para a gente julgar, não. O que é aquilo? Escolher a perna? O que é escolher o pé? O que é? Qual é o pé que está mais confortável e deixar de chutar depois de ter saído de uma marcação, pegar de frente? Quer dizer, outras chances apareceram não tão claras como essa. Mas o Fortaleza, ele teve um problema. Acho que o meio campo ficou sobrecarregado. Por quê? Porque embora na coletiva o treinador Chamusca tenha dito que o Mariano Vasquez foi bem, eu acho que ele foi mal. Ele só deixou a situação de vagalume quando sofreu o pênalti, depois deu um passe para o Oswaldo. Mas ele não recompôs, ele não combateu. Olha, o pior negócio para um jogador de futebol é quando ele fica em campo sem saber a quem marcar. O que é que eu estou fazendo? Sem saber bem o que fazer. Foi o caso dele. Eu acho que ele devia ter auxiliado. Os volantes foram mais contidos porque ficaram com medo de ir. A defesa ficou reclamando o tempo todo, porque quando o time do Bragantino atacava, vinha num volume, numa velocidade, aquele Arthur é um monstro. E eu tinha dito isso aqui. Coelho, nem tanto pelo lado. Mas esse jogador, Claudinho, ainda bem que não foi um bom primeiro tempo. Não foi um futebol para ter perdido o jogo. Né? Mas o torcedor não quer saber disso. Os resultados ruins a essa altura são culpas do treinador. O Chamusca não diz isso, já o Ceará disse, a culpa é minha. Bom, aí é outra coisa para a gente discutir daqui a pouco. De modo que
Foi um jogo difícil. O time do Fortaleza continua com o mesmo problema, é o passe e a finalização. Eu até vou procurar, sabe, raciocinar um pouco, refletir um pouco sobre esse assunto. Ô, Tom, te decepcionou a atuação do Fortaleza contra o Bragantino? Rapaz, não chega a ser uma decepção a apresentação do time. Não chega a ser uma decepção. Chega a decepção a forma como o time perdeu a oportunidade de ganhar. Por exemplo, só para você ter uma ideia, a elevadíssima capacidade do Fortaleza de perder gol. Isso é uma coisa incrível. Como é que um time tem a capacidade elevada de perder, botar para fora as oportunidades de gol? Essa do David aí, então você pode observar o seguinte: se faz o gol, o que isso representa? Não é apenas o placar que mudava, mudaria a situação do jogo em si, porque o Braga em casa ia ter que subir todo. E o Fortaleza, então, com o Yuri, com o Wellington, ia ter espaços para tentar naturalmente trabalhar e fazer os gols e consolidar a vitória. Então ele perde aquele momento, ele perde o gol, mas perde também, como perdeu, a oportunidade de mudar a situação tática da partida, não é? Então esse é o problema. O Fortaleza tem tido um rosário, uma sequência interminável de chances perdidas e tem comprometido o resultado final. Para azar, tomou um gol na reta, no momento de definição ali, sem possibilidade de reação, perdeu um jogo que poderia, como disse o Bezerra, pelo menos, sair com um pontinho só lá da cidade de Bragança Paulista. O técnico Marcelo Chamusca disse também que não tem nenhum peso sobre ele, né, para o próximo jogo. O próximo jogo é exatamente o Clássico, né? O Clássico Rio no domingo às 8h30 da noite. E claro que a gente vai falar demais sobre esse clássico ao longo aqui da semana, repercutindo o que aconteceu na partida contra o Bragantino no sábado. Eu vou só pedir licença rapidinho aqui ao Wilton Bezerra e também ao Tom Barros para dar o recado da Eletrônica Central Music, porque todo mundo gosta da Eletrônica Central Music. Para você que quer começar, quer iniciar no seu instrumento musical, passa lá. Para quem já é o profissional, passa por lá também, porque lá você encontra todo tipo de instrumento musical. A Eletrônica Central Music é a mais completa loja de materiais eletrônicos e instrumentos musicais do estado do Ceará. Lá você encontra preço, prazo, atendimento, variedade, qualidade, como eu disse, os menores preços de toda a cidade. São 16 lojas, tem sempre uma loja pertinho de você. E atenção, porque as lojas do Conjunto Ceará, Maracanaú, Messejana e Jurema estão abertas aos domingos até meio-dia. E vem aí a nova loja. Aliás, a nova loja já está aberta, de portas abertas, te esperando a sua visita. Até onde é que fica? Ali na Oliveira Paiva, 2989. Oliveira Paiva, 2989. Pertinho da Washington Soares. Passe lá também e conheça um pouquinho mais aí da Eletrônica Central Music. Eletrônica Central Music. Aqui você encontra tudo em instrumentos musicais, sonorização de ambientes e a mais completa linha de componentes eletrônicos com atendimento especializado e grande variedade de marcas e modelos. Visite nossas lojas em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Eletrônica Central Music. Preço baixo e qualidade sempre. 85-3044-6031. Eletrônica Central Music é a certeza de encontrar tudo o que você procura. Para a gente falar do jogo do Ceará, derrota para o Atlético Goianiense em casa, de virada, tomando gol também no final do jogo, a gente abre o assunto ouvindo e vendo o técnico Guto Ferreira, que nesse caso chamou a responsabilidade para si. Talvez se eu tivesse duvidado um pouquinho mais da minha equipe, tivesse fechado com jogadores mais defensivos, talvez eu tivesse conseguido sustentar. À medida que eu mexi de igual para tentar não trazer a equipe deles para cima de mim, né? E a resposta não surtiu o efeito necessário. Então, eu acho que, como eu já falei aqui, né? Se tem que colocar um culpado, sou eu. Que ele tem a sua parcela de responsabilidade, ok, mas a gente pode decretar ou colocar a culpa da derrota no Guto Ferreira? O que é que o Guto está falando ou está fazendo com relação a essa declaração, Wilton? Olha, às vezes, para encerrar o assunto, o treinador diz, olha, a culpa é minha e acabou a conversa. Não tenho mais explicações.
Isso revela, sobretudo, não é chateação dele, chateação não só dele, chateação de todos nós, né? Ficamos a torcer por um bom resultado do Ceará, a torcida. O Ceará criou um clima altamente favorável. Perder não estava no cardápio, de maneira nenhuma. Aí, de repente, com todo respeito à equipe do Atlético de Goiás, com todo respeito, o time do Ceará bateu lá na casa dele. Não era de se esperar que acontecesse uma derrota daquela forma. Porque o time do Ceará ele não teve nada, absolutamente nada a ver com aquela equipe contundente, vamos dizer assim, contundente contra o Vasco. Entrou contra o Vasco resolvendo. Mandou avisar que podia botar água no feijão, que ia chegar mais gente. E chegou lá com mais gente e ganhou. Contra o Bahia, segundo tempo, ele foi para cima do Bahia, trucidou o time do Bahia. Colocou linhas adiantadas e resolveu a parada. Mas tem dias em que o treinador ele não controla essas coisas. Ele pensa uma coisa e tudo acontece de maneira diferente. O jogo, claramente, ficou facilitado nos movimentos iniciais, porque o time do Atlético, que eu observei atentamente, quando ele tentou jogar, ele deu chance ali para o Ceará tramar, como finalizou com o Fabinho. Fernando Sobral estragou uma jogada que podia ser boa. A chance perdida porque o Wesley chutou o Lima com bola e tudo. Depois a bola ainda sobrou para o Lima. Eu não sei, eu tenho a impressão que o time do Ceará ficou assim, como que com uma certa soberba. Ele pode ter achado que ali estava feita a coisa, sabe? A cama estava pronta e não estava. E o pior foi isso, que quando o Atlético resolveu jogar ainda no primeiro tempo, aí o time do Ceará realmente se mostrou altamente vulnerável. Principalmente, a gente percebia que as coisas não iam bem quando o Ceará procurava se livrar da bola. Vejam bem, quando o time do Ceará procurava se defender, uma bola rebatida, a saída do sufoco, o Ceará fazia mal. Os passes eram errados, não havia segurança. Olha, o time, você sabe que o cavalo conhece a montaria, né? Sabe quando a montaria está com medo. E aí ele começou a jogar. O time começou a jogar, sentiu o que dava. E no primeiro tempo ele já mandou avisar. Disse, olha, na segunda etapa tem mais para vocês. O Ceará volta. Quando ele faz um gol cedo, qual é o que acontece? Ele, de novo, é tomado assim por uma lentidão, por uma falta de tomada maior de posição. O treinador tentou mudar isso. O que eu quis dizer foi o seguinte, se eu me fecho com 1-0 no placar, talvez eu tenha sido mais feliz. Mas eu acreditei que o meu time tinha sobras e não aconteceu. Aí tem hora que ele mexe para lá, para cá, o treinador, ele perde controle. Como que o treinador tem culpa se os jogadores não cumpriram dentro de campo o que foi estabelecido? O que é que o time do Ceará jogou? Jogou mal. Jogou muito mal. Sistema de meio campo, a entrada ali do Nares, eu pensei que ia melhorar alguma coisa, não melhorou coisa nenhuma. Esse jogador, Saulo, eu tenho medo de que ele se acidente ou ele, né, crie uma situação diferente do adversário. Porque ele entrou chutando vento, paralelepípedo, nuvem, o que tivesse pela frente. Quer dizer, uma coisa sem jeito. O time do Ceará ele ficou sem jeito. Quem se organizou foi o time do Atlético de Goiás, que jogou mais diante de um Ceará inoperante. Então, Guto, não fique assim, não, porque você não tinha como controlar um time que jogou mal. Adianta você ter boas ideias, sabe? Teorizar para os caras, se eles não estão afim. Não sei o que tomou conta do Ceará. Primeiro, porque descanso ele teve, né? Todo mundo ficou uma semana de conforto. Eu não sei se uma semana de descanso era melhor alguma coisa. Piorar é que não pode. Mas ele que foi resumido, ficou tão chateado que aquela história, não vamos discutir mais, não, viu? É como o sujeito que antes de uma luta, quando ele vê que está em desvantagem, diz, eu dou pro perdido. Pronto, eu dou pro perdido. Foi o que o Guto quis dizer. Outro ponto que chama muita atenção, né, Tom? Imediatamente o torcedor já fez essa analogia, já fez esse comentário, principalmente nas redes sociais, foi com relação à ausência do Vina. Poxa vida, quando o Vina não joga, o Ceará perde. Acredita-se nisso também? Ele fez tanta falta assim ou foi um todo, hein, Tom? O que houve contra o Atlético, então? Antero, nós não podemos absolutamente entender o Ceará como refém do futebol do Vina. Quer dizer, então, que toda vez
que o Vina tiver no terceiro cartão amarelo ou vermelho ou contusão, o Ceará vai perder? Não pode ser assim. Tem que equilibrar. Eu nem entendo essa posição do Guto Ferreira que diz, eu assumo a culpa. Não. A culpa não é do treinador, a culpa é generalizada, é de todo o grupo que participou. Gente, é preciso que fique bem claro. Antes do gol do Atlético acontecer, o Ceará teve a chance e desperdiçou. Era a chance da vitória ali, tranquilizar. E não faz, leva. Quer dizer, a culpa do treinador na mexida que fez? Não. O que eu acho que o Wilton Bezerra foi muito feliz. Quando ele percebeu o seguinte, que o Ceará entrou em campo considerando que o Atlético, um time médio, e que tinha perdido lá em Goiás, e que o Ceará vinha de 2 vitórias, seria uma coisa natural chegar e ganhar o jogo sem maiores esforços. Foi isso. Faltou a intensidade. Não faltou vida, não. Faltou a intensidade. Faltou aquela vontade de chegar para triturar o adversário e se impor como dono da casa e com o time que tinha todas as condições de jogar no Castelão. Foi deixando passar e foi deixando o Atlético tomar gosto. Então, no meu modo de entender, culpa do treinador que ele assumiu? Não. Culpa geral. E principalmente por um erro de avaliação e de percepção. Duplo erro. Por quê? Entendeu que o Atlético seria dobrado. Normalmente não foi. Faltou, portanto, a intensidade necessária que não deu. E aí o Ceará vem com essa de um Vina ausente, motivar. Cai de produção um pouco. Mas não é um motivo para se alegar toda a vida uma derrota do Ceará. Além das derrotas de Ceará e de Fortaleza, a rodada também não foi boa para a gente. Vamos mostrar a classificação, dar uma primeira passada aí pela classificação, daqui a pouquinho a gente mostra os outros gols, mas só para a gente pontuar, porque o time do Ceará caiu uma posição, mas pelo menos se mantém no G10, é o 10º colocado, 32 pontos. São Paulo perdeu, mas lidera, Atlético Mineiro, Flamengo tem um jogo a menos, 45, Palmeiras tem um jogo a menos, 41, Internacional, Grêmio também tem 41, mas com um jogo a menos. Aí tem Fluminense, Santos, Corinthians e Ceará. Mas aí a gente já vê que, né, que do Ceará para o Santos já tem uma distância de 6 pontinhos. E tem a outra página da tabela de classificação, que é onde está a equipe do Fortaleza, que no momento saiu daquela zona da Sul-Americana. Perdeu 3 posições, caiu para 13º. Bragantino venceu 31, o Atlético Goianiense também venceu 31 e ultrapassou o time do Fortaleza. O Atlético Paranaense perdeu, o Sport venceu o jogo, foi a 28. O Bahia foi goleado, também tem 28 pontos. O Vasco empatou, abre a zona do rebaixamento com 25. Me parece, né, que o corte também está ficando, como eu falei agora há pouco sobre a Sul-Americana e a pré-Libertadores, do rebaixamento está ficando muito claro, porque do Coritiba, que é o 18º, para o Bahia, o primeiro fora da zona do rebaixamento, são 7 pontos. 8 pontos para o Goiás, que tem 20, e o Botafogo, que também tem 20, é o lanterna desta Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que tem um jogo a menos contra o Palmeiras, segue na briga, segue na luta na classificação do Campeonato Brasileiro. Já já eu volto, viu, Tom? Já já eu volto, viu, Wilton Bezerra? Agora a gente fala de saúde, agora a gente fala de coisa boa. Vamos colocar o hipermeno na sua vida. Cadê o Zoião para me ajudar aqui? Eles estão procurando ali o hipermeno. Enquanto que eles estão procurando, aí, ó, chegou. Olha, Maílson. Olha o nosso hipermeno aqui, ó. Na minha mão, para você ligar e para você colocar o hipermeno na sua vida, 0800 270 1111. Mas, pessoal, segunda-feira, aquele dia internacional que a gente começa a dieta, que a gente vai para a academia e que a gente vai colocar o hipermeno, vai colocar mais saúde na sua vida. Mas tem que ligar agora, 0800 270 1111, para os primeiros 15, para as primeiras 15 ligações vai ter promoção, mas tem que ligar e dizer que acompanhou aqui na Grande Jogada. Fala aí, Glauco. Opa, pode deixar comigo que saúde eu entendo. Há mais de 10 anos levando saúde para a família brasileira. Você que está em casa, o Natal está chegando. Quer um presente melhor do que saúde para os seus familiares? Leve saúde para sua mãe, leve saúde para o seu pai, leve saúde para os seus avós. Afinal, eles tanto que cuidaram de vocês, agora está na hora de você cuidar dele. Leve saúde para a sua mesa diariamente. Por quê? Hipermeno vai ativar a circulação sanguínea. Ativando a circulação sanguínea, ele vai estar auxiliando em problemas de doenças cardiovasculares, mãos que vivem formigando, pés vivem dormente, latejando, o joelho consegue nem dobrar direito. Hipermeno. E a memória anda fraca. Hipermeno. Você que está em casa, tome uma atitude. Tire essa vida antiga da sua vida atual. Queira mais disposição, queira mais qualidade de vida. Queira hipermeno. Tá em casa? Tá esperando o quê? Ligue agora e peça o seu. 0800 270 1111.
O Hipermênio é bom demais. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente segue falando de Campeonato Brasileiro. Tem também futsal. O Floresta salvou o nosso final de semana, está classificado para a próxima fase. A gente dá uma olhadinha com mais calma na classificação. E se der tempo a gente falar rapidinho aqui da Liga dos Campeões da Europa. O sorteio aconteceu agora de manhã. Fica aí que a gente volta já. Alô, galera da Grande Jogada! Tá definida a finalíssima do nosso Campeonato Cearense de Futsal. No sábado, Ceará e Pacaju se enfrentaram num jogo eletrizante. Foram 9 gols. O vovô levou a melhor, 6-3. Como já tinha vencido o jogo de ida, garantiu o lugarzinho na final. No domingo, um jogo com menos gols, mas com muita emoção. BNB e Colégio José Romão entraram em quadra. O BNB tinha vencido a ida por 2-1. O time de Sobral precisava da vitória e conseguiu. 1-0 com gol de William. Na prorrogação, empate em 1-1. A decisão da vaga foi para os pênaltis. O goleiro Ebert brilhou e garantiu a passagem do BNB. No próximo final de semana tem o jogo de ida da grande decisão, hein? E claro que a decisão se acompanha aqui também na tela da TV Diário. O Floresta garantiu vaga nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, né? E aí enfrentou o Itabaiana fora e o Itabaiana fez 1-0 com o William. Depois, o mesmo William quase acaba com a graça da gente, 2-0. E viveu um drama, até que o Floresta foi lá e René diminuiu, 2-1. E o Fábio Alves, de pênalti, deixou tudo igual, 2-2. Ainda não conseguiu acesso. Tem mais outro mata-mata para a equipe do Floresta. Aliás, tem mais 2 mata-matas, né? Passa pelas oitavas agora, pelas quartas, para chegar até a semifinal. E aí sim consegue uma vaga para a próxima fase. E nas oitavas, o Floresta vai enfrentar o Juventude do Maranhão. Boa sorte para o Floresta. Acho que a rodada ainda não saiu, né? Mas deve jogar já no final de semana. O primeiro jogo é fora de casa. Bora de Brasileirão. Vasco e Fluminense se enfrentaram no Clássico do Rio de Janeiro e deu empate. O Flu fez 1-0 com o Wellington Silva. Tom Barros, o que esse German Cano faz de gol aos 46 do segundo tempo? O Cano empatou o placar final. 1 para o Vasco, 1 para a equipe do Fluminense. Se o Vasco pelo menos empatou, né, Tom Barros? É um consolo, mas não está jogando bem não, Antero. Está difícil essa situação do Vasco, vai ter que melhorar muito. Quero ver agora com o Palmeiras como é que vai ser. É verdade. O Corinthians, no outro clássico, no Majestoso, aí o Clássico Paulista, venceu o São Paulo por 1-0. Deixa eu ir aqui para juntinho do Wilton e também do Tom. O meu primo fez o gol. Otero, gol do Corinthians. 1 pro Corinthians, com o nome desse, né, meu amigo? Aí, claro, bate bem na bola, é diferenciada, né? Corinthians 1-0. Mantém-se o tabu na Arena do Corinthians, seu Wilton Bezerra, e a equipe do São Paulo, que lidera ainda o Campeonato Brasileiro e tal, mas vê a diferença, como a gente mostrou agora há pouco na classificação, diminuir. São Paulo não ganha o Corinthians lá no estádio do Corinthians. Pois é, rapaz, eu vi o jogo e interessante, né? Quem ataca consegue espaço no campo adversário, mas quem ataca abre espaço também para o adversário. E você tem que arriscar, o futebol é isso. O esquema de jogo do Fernando Diniz é o de atacar, ocupar espaço no campo contrário. É ter o protagonismo. Só que o problema de levar a bola nas costas não está bem resolvido. Todo esquema tem um problema a ser resolvido. E ontem, se você perceber nos contra-ataques do Corinthians, o time mosqueteiro poderia ter feito até mais de um. Porque pegou o time do Corinthians todo, né? O time de São Paulo todo do seu campo. Foi uma coisa meio caótica nesse esquema de jogo, o time do São Paulo. Aliás, eu estou até escrevendo hoje, Fernando Diniz é um treinador que pede de pesadelo. Interessante. É que pede pesadelo. E esse campeonato será mais um. Se ele ganhar, tudo bem. Se não, vai passar um bocado de tempo sem dormir de novo. O Sport Recife, num confronto direto contra o time do Coritiba, venceu o jogo 1-0. Fazia um tempão que o Sport não ganhava. E o gol foi do Thiago Neves. De primeira, 1 para a equipe do Sport, 0 para o Coritiba. O jogo foi na Ilha do Retiro.
Já o Flamengo do Rogério Ceni goleou o time do Santos, que poupou muitos dos seus jogadores para o jogo da Libertadores da América no meio de semana. Bora ver como é que foi a vitória do Flamengo por 4-1. O Flamengo fez 1-0 com o Gerson. Um bate e rebate na área ali, fez 1-0. Depois, Gabigol, cobrando pênalti, fez o 2-0. O terceiro do Flamengo foi do Felipe Luiz. E o Gabigol, de novo, cobrando pênalti, fez 4-0 para a equipe do Flamengo. Bruno Marques descontou, mas a reação santista parou por aí, de cabeça, placar final. 4 para o Flamengo, 1 para o time do Santos. Para quem não viu a nossa classificação no bloco anterior, vamos colocar mais uma vez aí como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Porque o time do São Paulo, como eu falei, segue liderando, mas a diferença que era de 7, né, caiu para 4 pontinhos. 50 pontos para a equipe do São Paulo. 46 para o Atlético Mineiro, Flamengo 41, o Flamengo 45, desculpa, e o Palmeiras 41. O Flamengo vai jogar contra o Grêmio ainda e o Palmeiras vai enfrentar o Vasco da Gama, são jogos em atraso. Internacional 41, Grêmio 41, Fluminense 40, Santos 38, Corinthians 33. E me parece, né, Tom, que fica muito claro quando a gente vê esse corte aí, por exemplo, do Santos com 38, o Ceará com 32. Claro que o campeonato ele segue muito equilibrado, mas já há um corte maior em relação aos outros, digamos, setores da classificação. 6 pontos, né, comandante? Os intermediários, eles começam a perder o contato que tinham mais próximo com a turma da frente. Isso é muito comum acontecer na segunda volta do Campeonato Brasileiro. Você lembrou um fato muito interessante. Você pega da cabeça lá da liderança até a posição onde realmente o Santos está, você pode ver aí, com a derrota, inclusive, para o Flamengo, aí você vê que as coisas estão tomando um rumo bem acertadinho. A turma da parte intermediária pega essa bola, todo dia passa aqui para trazer essa principal. Que coisa, parece hora de marcado. Foi bem. Aí do Ceará Sporting Clube para baixo, quer dizer, o Ceará ficou na primeira página, está bem, ainda está bem, mas a distância você tem razão, ela está sendo ampliada. Os intermediários estão perdendo contato, estão perdendo espaço. Isso é muito comum acontecer na segunda volta do Campeonato Brasileiro. Já na outra página, vou pedir aí para a gente colocar também a segunda página da classificação do Campeonato Brasileiro, que aí é o que eu pontuei no bloco anterior, mas volto a repetir, Wilton. Coritiba 21, Goiás 20 e Botafogo 20, situação delicadíssima, né? O Coritiba, por exemplo, tem 7 pontos de diferença para o primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o time do Bahia, e o Goiás e o Botafogo, consequentemente, 8 pontos. Tem um grande caminho a percorrer essas 3 equipes aí para tentar se livrar do rebaixamento, Wilton. É verdade. E essa situação gera uma preocupação muito grande, sabe? Estava analisando direitinho, cada vez mais a tradição pode ir perdendo o seu valor. Ninguém está respeitando as caras, não. Está aí a situação do Vasco, Curitiba, campeão do Brasil, time de vários tipos do futebol paranaense, o Botafogo, o time da Estrela Solitária, essa glória do futebol brasileiro, o Goiás, que é o time mais estruturado de Goiás. E se Bahia não tiver cuidado, se os outros que estão ali um pouco acima não cuidarem da vida, não fiquem confiando apenas na tradição, que cada vez mais ela vai perdendo o valor. É uma situação angustiante, tanto em cima como embaixo, mas eu acho que há uma vantagem nisso. Prova efetiva de que os pontos corridos é que é a fórmula. 11h52 e a gente volta daqui a pouquinho. Segura aí. Tá lá no Diário do Nordeste, ó, no Jogada, Messi versus Neymar. Confira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. O sorteio aconteceu hoje pela manhã, tá aqui todos eles, ó. Os confrontos da Liga dos Campeões, Messi contra Neymar, porque teremos Barcelona e PSG. Aliás, tem que ver como é que tá a situação da contusão, né, do Neymar. Esse acho que é o jogo que chama mais atenção, mas tem bons jogos aí pela Liga dos Campeões da Europa. Dá uma passadinha lá no Jogado que você vai saber mais detalhes. Deixa eu me despedir do Wilton, deixa eu me despedir também aqui do Tom Barros, agradecendo nesta segunda. Mas, WB, tem a semana toda pra gente aí, seu Wilton. Pois é, uma semana toda para falar do grande clássico Ceará-Fortaleza. Os times vão chegar um pouco, digamos assim, estragados, né, pelos últimos resultados. Mas resta a cada time se preparar, olhar para o futuro e não encontrar uma coisa tão cinzenta, né, pela frente. É isso. Até amanhã, Antero. Um abraço. Até amanhã, comandante. Nos abençoe aí, Tom, por favor. Um abraço, meu querido Antero. Até amanhã. Nos abençoou. Amanhã a gente volta daqui a pouquinho. Tem um Comando 22 com Ricardo Mota. E tem pra ninguém, meu amigo. Pode deixar assim, né?
Até 2021, tal, deixa rolar. Bota o Ricardinho para daqui a pouco começar o Comando 22 e o papai tá de férias. Tchau, pessoal, amanhã a gente volta.